Boa tarde, caros internautas. Começa agora o programa Curiosidades da Igreja Católica. E neste programa nós queremos abordar um pouco um tema que é muito observado na estrutura da Igreja, que é a sua hierarquia. Assim como diversas realidades presentes na sociedade, a Igreja tem também toda a sua hierarquia de governo, hierarquia na qual instituída serve e tem como a realidade de observância governar e apacentar o povo de Deus. Assim nós vamos percebendo que o termo hierarquia, ele vai ser utilizado para a Igreja Católica exatamente nesta temática, que é onde todos aqueles que compõem a hierarquia desempenham uma certa função, esta função sendo como instrumentos nas mãos de Cristo, ao qual eles vão representar. Em outras palavras, a hierarquia dentro da Igreja serve para estruturar o governo e, ao mesmo tempo, apacentar de modo que o munus, santificante, regende, e possam serem vividos da melhor maneira possível. Bom, a hierarquia da Igreja, ela começa do seguinte modo. Existem tarefas, como, por exemplo, a própria celebração da Santa Missa e dos sacramentos, que são exclusivos dos membros que compõem o clero. O clero é composto de 3 graus, os graus da ordem. O primeiro grau, que é o grau do diaconato, o segundo grau, que é o do presbiterado, e o terceiro grau, que é o do episcopado. Ambos, em cada um deles, irá ter as suas características próprias, pois na Igreja nós temos diversas funções correspondentes ao grau da ordem. O clero está disposto numa hierarquia ascendente, baseando-se em 3 graus do sacramento da ordem: o episcopado, o presbiterado e o diaconato, que vai desde o diácono, passando pelos presbíteros, passando pelos bispos, até chegar ao grau mais alto da Igreja, que é o que é exercido no primado de Pedro, aquele que se assenta no trono petrino, o sumo pontífice, o Papa. O clero regular tem sua própria hierarquia e títulos eclesiásticos. Todos os ministros sagrados são homens, porque os 12 apóstolos são todos homens, e Jesus assumiu a forma humana masculina. Isso não quer dizer que o papel da mulher na Igreja seja menos importante, mas apenas diferente. Excetuando em alguns casos ordinários, por exemplo, como os anglicanos que se converteram ao catolicismo. Nos anglicanos, quando se houve a divisão, houve-se uma mudança na estrutura da hierarquia. E estes, por sua vez, quando retornaram à Igreja Católica, tiveram também que se adaptar à hierarquia e à forma estrutural da Igreja Católica. Todo clero é obrigado a observar e cumprir o celibato. Nas igrejas orientais, o celibato é apenas obrigatório para bispos, que são escolhidos entre os sacerdotes celibatários. Bom, este tema nós vamos tratar em um outro programa, que é o tema do celibato. Por enquanto, nós queremos vivenciar e aprender um pouco da hierarquia que a Igreja nos
apresenta. A atividade e disciplina do clero são reguladas e supervisionadas pela congregação para o clero, no caso dos padres e dos diáconos, e pela congregação para os bispos, no caso do episcopado. O que seriam essas congregações? São dicastérios que estão presentes em Roma, no Vaticano, que auxiliam o Santo Padre, o Papa, no governo da própria Igreja. São os responsáveis pelas diversas áreas da Igreja, áreas pastorais, áreas governamentais e assim sucessivamente. A Igreja defende que todos os seus bispos, que são coadjuvados pelos presbíteros e diáconos, devido ao sacramento da ordem, são os sucessores dos apóstolos, sendo o Papa o sucessor direto do apóstolo Pedro. Daí a autoridade e primazia que o Papa goza. Então nós temos os nossos bispos, que são sucessores diretos dos apóstolos, o Santo Padre, o Papa, que é sucessor do apóstolo Pedro. Junto a eles, por assim dizer, estão os presbíteros e os diáconos que colaboram com a ordem episcopal. Aqui nós vamos ver que o Papa também é bispo, é chamado bispo de Roma. O termo Papa é um título que é elevado o bispo de Roma e aquele que é eleito para suceder o apóstolo São Pedro. Então nós temos os 3 graus da ordem, diaconato, presbiterado e episcopado, ambos com suas características próprias e os títulos que a eles são confiados. E claro, o maior cargo da Igreja, maior, digamos assim, a patente ou o encargo maior da Igreja, que é o Papa, que também é um título dado ao bispo de Roma. O episcopado. O episcopado católico é formado por prelados, que são ministros sagrados, que receberam a totalidade do sacramento da ordem, sendo por isso considerados como os sucessores dos 12 apóstolos. Excetuando o Papa, que possui jurisdição universal e suprema sobre toda a Igreja Católica, os prelados podem ter jurisdição ordinária ou não sobre as suas respectivas circunscrições eclesiásticas. Em outras palavras, o único que tem uma jurisdição universal pelo fato de ser chamado de chefe da Igreja, vigário de Cristo, é o Sumo Pontífice, o Papa, eleito para governar a Igreja de Cristo. Os bispos que estão em comunhão com ele exercem a sua autoridade nas suas circunscrições jurídicas, em outras palavras, nas suas dioceses ou patriarcados, como vamos ver. Tanto os bispos diocesanos, quanto aqueles que são ordenados como seus auxiliares. E isto, quando chegarmos à questão do 3º grau da ordem, nós vamos ver que existem essas diferenças de bispos diocesanos, patriarcas e também os bispos que auxiliam o bispo diocesano. Vamos então falar agora sobre o maior ou mais alto posto da Igreja, que é o do Sumo Pontífice, o Papa. Atualmente, quem governa a Igreja Católica desde o ano de 2013 até a atualidade, como sucessor do apóstolo São Pedro, é o Papa Francisco, que foi eleito no conclave do ano de 2013, após a renúncia do então Papa Bento XVI. Para os católicos, o Papa é o Sumo Pontífice e chefe da Igreja Católica, o vigário de Cristo na terra, o bispo de Roma e o possuidor do pastoreio de todos os cristãos. Concedido por Jesus Cristo e São Pedro, e consequentemente a todos os papas.
O Papa é aconselhado e eleito pelo Colégio dos Cardeais e no governo da Igreja é assistido pela Cúria Romana. Ele tem a sua sede, a Cátedra de Pedro, em Roma, e é também, periodicamente, aconselhado pelo Sínodo dos Bispos. Para os católicos, o Papa é, então, esse representante primeiro de Cristo na Terra. Nós podemos observar que ao Papa está dada a autoridade universal para ligar e desligar, ou seja, o primado de Pedro, que permanece até hoje, quando o seu sucessor assenta-se ao seu trono. Ele então exerce com solicitude o munus de reger, santificar e governar a Igreja Católica. Entre outras funções, o Papa tem a missão de manter a integridade e fidelidade do depósito da fé, corrigindo, se for necessário, qualquer interpretação errada da revelação divina vigente na Igreja. Para tal, convoca concílios ecumênicos, ou então exerce pessoalmente a infalibilidade papal, que é uma prerrogativa dada aos papas pelo Concílio Vaticano I, chamado de ex cátedra. Este direito só pode ser usado para questões de fé e costumes, moral. Na Igreja Latina e em algumas das igrejas orientais, só o Papa pode designar os membros acima do nível do presbítero. Estamos observando que, além da autoridade já dada por natureza ao Papa, ele também possui já esta infalibilidade quando se trata de temas em relação à fé e à moral. Ele é claro que é aconselhado tanto pelos cardeais que estão presentes com ele, sejam em Roma, sejam em cada país, ou aconselhado também pelo Sínodo dos Bispos, quando este, por sua vez, debate um determinado tema visando o bem comum e a santificação do rebanho ao Papa confiado, ou seja, a Igreja como um todo. Todos os membros da hierarquia respondem perante a Santa Sé, que significa o conjunto do Papa e dos dicastérios da Cúria Romana. Quando nós falamos de Santa Sé, nós estamos falando da comunhão local do Papa, sucessor de São Pedro, com os membros de cada dicastério, que, no caso, são chamados de prefeitos das congregações. São nomeados ambos pelo Sumo Pontífice, no qual ele delega para que, em determinadas áreas, se possam trabalhar e, ao mesmo tempo, se possa governar com mais destreza e, ao mesmo tempo, com maior empenho. Pois nós sabemos que governar a Igreja Católica não é uma tarefa tão fácil, pois a Igreja está presente no mundo inteiro. Assim, o Sumo Pontífice necessita de aconselhamento e também daqueles de sua confiança para que possam reger os temas ou as funções que são apresentadas para o melhor, ou seja, para uma defesa maior da fé, da moral e da doutrina. Aqui é bom fazer menção
que o Papa Emérito Bento XVI esteve à frente de um dicastério que recebeu vários nomes ao longo do tempo, mas que esteve à frente durante muito tempo, que é a Congregação da Doutrina da Fé, no qual exerceu por anos o cargo de prefeito desta congregação. Mesmo quando já estava no tempo de pedir renúncia, o Papa da época, João Paulo II, não quis aceitar sua renúncia, pois via em Joseph Ratzinger, o nosso Papa Bento XVI, um grande colaborador, e também por todo o serviço prestado, via-se que não era o momento ainda de aposentar-se. E durante o tempo em que Joseph Ratzinger esteve à frente da Congregação para a Doutrina da Fé, ele se viu diante de temas muito trabalhosos e, ao mesmo tempo, perigosos, em que teve que tomar diversas decisões que fizeram com que, muitas vezes, houvesse desgaste. Claro que a sua figura era muito respeitada, mas quando se tratava de determinados assuntos, por mais que fosse respeitado, mas haviam debates em relação às decisões que ele tomava. E nós sabemos que a Igreja Católica tem como alma vivificante o Espírito Santo. E este Espírito Santo é o que conduz os trabalhos da Igreja e que faz com que todo o trabalho que se exerça esteja realmente em comunhão com aquilo que foi pregado por Jesus Cristo. Por isso, que as decisões que são tomadas, tanto pelo Sumo Pontífice, que é o Papa, quanto pelos bispos em comunhão com ele, como os representantes dos dicastérios, nunca é feito por decisão humana, mas sim por obra do Espírito Santo. Todos os membros da hierarquia, como nós sabemos, em Roma, exercem sua jurisdição. Cada prefeito, em seu dicastério, tem autonomia, porém, não deve se esquecer que, antes de mais nada, ele deve obediência primeira ao Sumo Pontífice. Por isso, antes de se tomar uma decisão, sempre se faz uma consulta, primeiramente, claro, aos seus colaboradores, mas depois, claro, ao Santo Padre, que dá a palavra final e, assim, o prefeito pode, então, executar a sua decisão. Falaremos um pouco também sobre os cardeais. Os cardeais, que no início eram aqueles que estavam ao redor do Papa. Eles eram criados para dar este suporte ao Sumo Pontífice, para que pudesse governar com serenidade a barca de Pedro. Claro que isto, com o passar dos anos, foi se estendendo aos países e às nações, para que se tornassem cada cardeal um chamado representante também do Papa ou representante da Santa Sé em cada país, em cada nação. Também é bom lembrarmos que o cardeal é, por assim dizer, um título também dado a um bispo. Não se ordena cardeal, mas o bispo, ele recebe o título cardinalício ou, em outras palavras, o barrete cardinalício, devido à função que exerce, devido à sede onde está, ou até mesmo por um trabalho bem realizado ao longo dos anos. Os cardeais, reunidos no Colégio dos Cardeais, são os conselheiros e os colaboradores mais íntimos do Papa, sendo na sua esmagadora maioria bispos. Aliás, o Papa é eleito de forma vitalícia, ou seja, é permanente. O cargo de Papa ou o exercício do ministério petrino, ele é exercido
vitaliciamente, ou seja, até a morte. São raras as vezes que há uma abdicação, como nós tivemos aí de Bento XVI, pelo Colégio dos Cardeais. Mas, no entanto, o Papa concedeu no passado a presbíteros destacados, por exemplo, os teólogos, lugares de membros do colégio, após ultrapassarem a idade eleitoral, desde que eles se distinguam em fé moral e piedade. A maioria dos nossos cardeais são bispos, mas não quer dizer que o Papa não possa dar a um padre que exerceu durante todo o seu ministério trabalhos exemplares, e quando este já está, de certa forma, já mais velho, pode ser como um título de mérito por todo o trabalho feito, por toda a doação à Igreja Católica. Antigamente, inclusive, não era necessário nem ser padre para se receber esse título de cardeal. Alguns príncipes recebiam para que pudessem estar mais próximos do chefe da Igreja Católica. Muitos dos cardeais servem na cúria romana, que assiste o Papa na administração da Igreja. Todos os cardeais com menos de 80 anos têm o direito de votar para eleger o novo Papa depois da morte ou renúncia, que no caso é rara, do seu predecessor. A cada cardeal é atribuída uma igreja ou capela em Roma, para fazer dele membro do clero da cidade. Daí nasceu a classificação que vamos ver agora: cardeal bispo, cardeal presbítero e cardeal diácono. Isso será de acordo com a função que exercerá. Nós sabemos, claro, que os cardeais, como assim já o citamos, não são ordenados, ou seja, não se ordena cardeal, é um título honorífico, mas que ele exerce com grande solicitude no aconselhamento ao Sumo Pontífice. Qual é o papel primordial do Papa? É o de ser conselheiro, mas também, no caso da morte ou renúncia do Sumo Pontífice, eles devem se reunir para eleger o novo chefe da Igreja, o novo sucessor de Pedro. Claro que aqueles que já têm mais de 80 anos rezam pela Igreja após emeritarem. Os com menos de 80 anos, estes sim, participam do conclave porque têm direito a voto, como foi o acontecido no conclave que elegeu Jorge Bergoglio, o atual Papa Francisco. E assim, então, vemos que os cardeais são esses braços direitos que o Sumo Pontífice tem para governar ainda mais, com mais serenidade e mais solicitude, a Igreja de Cristo. Bom, vamos agora passar para o intervalo, daqui a pouco retornaremos. Retornamos e já retornamos com outro encargo que temos dentro da hierarquia, que é o patriarca. Os patriarcas são normalmente títulos possuídos por alguns líderes das igrejas católicas orientais, pois, como bem se sabe, temos também igrejas católicas, a Igreja Católica presente no Oriente. São chamadas Igrejas Católicas Orientais Suiures, que com seus sínodos constituem a instância suprema para todos os assuntos dos patriarcados orientais, não excluindo o direito de constituir novas eparquias e de nomear bispos do seu rito dentro dos limites do território patriarcal, salvo o direito inalienável do Papa de intervir em cada caso. Estes patriarcas são eleitos pelos seus respectivos sínodos e depois reconhecidos pelo Papa. Ao todo, existe na Igreja Católica 6 patriarcas orientais. Então, os patriarcas são estes representantes também do Santo Padre para governar a
Igreja Católica em cada rito presente no Oriente. Temos, então, o patriarca católico da Igreja Católica de Rito Copta de Alexandria, o patriarca católico de rito sírio da Antioquia, patriarca greco-melquita da Antioquia, Jerusalém, Alexandria e de todo o Oriente, o patriarca católico para os maronitas de Antioquia, o patriarca caldeu da Babilônia e o patriarca católico armênio da Cilícia. Na Igreja Latina, alguns grandes e importantes prelados recebem também o título de patriarca, apesar de o título ser apenas honorífico e não lhe conferirem poderes adicionais. A diferença é que na Igreja Oriental, os patriarcas têm uma autonomia maior, embora, claro, estão sobre a obediência ao Santo Padre. Aqui falamos dos patriarcas da Igreja Católica, não da Igreja Ortodoxa. Mas também existem alguns patriarcados, algumas dioceses, por assim dizer, ou arquidioceses, por melhor dizer, que recebem o título de patriarcado e aquele que a governa de patriarca. É o caso, por exemplo, entre os patriarcas latinos, consta-se o Patriarcado Latino de Jerusalém, o Patriarca das Índias Orientais, o Patriarcado de Lisboa e o Patriarcado de Veneza. Então, nós temos o bispo que governa a arquidiocese, por assim dizer, de Lisboa, que recebe o título de patriarcado, é patriarca. Atualmente, o patriarca é Dom Manuel Clemente. Os patriarcas, quer sejam do rito latino ou do rito oriental, gozam de precedência, ainda que apenas a título honorífico, relativamente a todos os arcebispos, incluindo os primazes, e o seu prenome é vossa beatitude. Claro, seguindo também o costume antigo na Igreja Oriental de assim serem chamados. São eleitos por seus sínodos, porém precisam do reconhecimento do Papa. O Papa precisa dar o seu voto para dizer que aceita ou não. Saindo dessa titulação do patriarca, vamos ver os arcebispos, que também é um título para um bispo que foi ordenado validamente. Os arcebispos são prelados que, na maioria dos casos, estão à frente das arquidioceses. Se a sua arquidiocese for a sede de uma província eclesiástica, o que pode não acontecer, eles que tornar-se-iam arcebispos metropolitas. Normalmente têm também poderes de supervisão e jurisdição limitada sobre as dioceses, chamadas sufragâneas, que fazem parte da respectiva província eclesiástica. Normalmente, os arcebispos estão nas arquidioceses, que são chamadas as primeiras dentre aquele grupo de dioceses. São normalmente metropolitanas e ele tem a jurisdição de supervisionar. Claro que, normalmente, um arcebispo só interfere na diocese, em último caso, quando não se há um consenso do seu bispo com o clero. E, claro, também, se faz parte daquela província eclesiástica, cabe ao arcebispo dar posse aos bispos que serão nomeados para as respectivas dioceses presentes em sua jurisdição. O título de arcebispo metropolita é também dado a alguns líderes das igrejas orientais, suiures, que, devido ao seu reduzido tamanho, não puderam ser elevados a arquidioceses maiores ou a patriarcados. Existem também algumas igrejas orientais, suiures, que, não conseguindo satisfazer determinadas condições, tiveram que contentar-se com o grau de arquidiocese maior. Para estas igrejas, o seu governo é entregue a um arcebispo maior, que também é eleito pelo seu respectivo sínodo, e depois confirmado pelo Papa. Estes arcebispos maiores são honorificamente superiores
do que os demais arcebispos da Igreja Católica. Além dos arcebispos metropolitas, existem ainda muitos outros títulos, como, por exemplo, o título de arcebispo titular, que é dado a arcebispos que não têm jurisdição ordinária sobre a sua arquidiocese, e também o de arcebispo primaz, que é dado a arcebispos das circuncisões eclesiásticas mais antigas ou representativas de alguns países ou regiões. Existem alguns delegados do Papa, como os núncios apostólicos, por exemplo, ou delegados para algumas outras funções e atividades, que recebem também o título de arcebispos. Estes, por sua vez, têm sua sede em arquidioceses, que por sinal já não existem, que já foram, já deixaram já de terem a sua jurisdição, e assim eles têm a sua sede, mesmo que seja somente representativa. E eles exercem com solicitude a delegação e representam o Papa em cada atividade que são delegados. Saindo então dos nossos arcebispos, que são títulos dados a um bispo, entramos então no terceiro grau da ordem, que é o bispo diocesano, o representante primeiro do grau da ordem. Os bispos diocesanos, titular, coadjuntor, auxiliar e emérito, são os sucessores diretos dos 12 apóstolos, e por isso receberam o todo do sacramento da ordem. Isso confere-lhes, na maioria dos casos, jurisdição completa sobre os fiéis de sua diocese. Normalmente, só os bispos diocesanos e os eparcas, que é o título equivalente de bispo nas igrejas católicas orientais, é que gozam deste poder jurisdicional. Cada diocese tem o seu bispo diocesano, que é aquele que é designado para pastorear aquela porção do povo de Deus, daquela diocese. E assim, cada bispo diocesano tem autonomia em sua diocese, e junto com o colégio dos bispos, que estão em comunhão com o Papa, regem e têm o dever de zelar pelo bem-estar da fé, da moral de sua diocese. Claro que junto ao bispo diocesano nós temos alguns auxiliares. Por exemplo, normalmente nas arquidioceses se tem a figura do bispo auxiliar, que recebe a ordenação validamente como bispo e que tem também a sua sede, porque cada bispo necessita ter uma sede. Ele tem uma sede em uma igreja de Roma, que já não mais vigora. Então ele recebe o título para ter a sua sede, embora ele seja apenas auxiliar daquele bispo diocesano. E naquela diocese em que estará auxiliando, ele receberá diversos encargos do bispo diocesano para, assim, poder auxiliar na condução do governo da diocese. Temos também a figura do bispo coadjuntor, que normalmente é nomeado pelo Papa quando um bispo já está próximo, daquela diocese, está próximo a emeritar, ou seja, quando chegar aos 75 anos e pedir renúncia, automaticamente o bispo coadjuntor assume a função de bispo diocesano. A diferença de bispo auxiliar e bispo diocesano, e bispo coadjuntor, desculpem, é o fato que o coadjuntor tem direito à sucessão e o auxiliar não. Nós também conhecemos a figura do bispo emérito, que é aquele que aposentou-se quando completou os 75 anos, segundo o direito canônico. Ele pediu então renúncia ao Papa, que aceita, e assim já automaticamente nomeia um sucessor para ele. Existem os presbíteros, que são os colaboradores diretos da ordem episcopal, que é o segundo grau da ordem. Os presbíteros, ou padres, são os colaboradores dos bispos e só têm um nível de jurisdição parcial sobre os fiéis.
ou seja, somente sobre a paróquia em que são delegados ou nomeados pelo bispo diocesano para ali serem pastores. Isto porque eles não receberam ainda a totalidade do sacramento da ordem. Alguns deles lideram as paróquias de sua diocese e têm vários títulos, uns honoríficos, outros nem por isso. Como, por exemplo, nós temos a figura do pároco, que é o responsável pela paróquia. É o responsável de governar, de administrar e zelar pelo bem dos fiéis daquela paróquia, daquela porção do povo que foi confiado a ele. O pároco, então, é o primeiro, é o chamado a governar aquela paróquia. Junto a ele, nós temos a figura do vigário, que seria o seu auxiliar, o seu colaborador. O que significa a palavra vigário? Faz as vezes de. Então, nós temos o Papa, que é vigário de Cristo, faz as vezes de Cristo. Nós temos a figura do vigário geral dentro da diocese, ou arquidiocese, que faz as vezes do bispo, quando estes não estão ou não podem, devido a algumas situações de forças maiores, exercerem o seu exercício. E também o vigário na paróquia faz as vezes do pároco, quando este, por exemplo, está ausente ou não pode, por motivo de força maior, administrar a sua paróquia. Temos também a figura do vigário judicial, responsável pela Câmara Eclesiástica, o Tribunal Eclesiástico. O vigário episcopal, responsável por uma determinada área episcopal, designado pelo bispo, pelas áreas episcopais, age em nome e com autoridade do bispo diocesano. E aí temos alguns títulos que são dados a alguns padres, como o título de Monsenhor, título honorífico, não confere qualquer poder sacramental, apenas adicional. Antigamente se dizia que o monsenhorato era um título de padre velho, mas não é isto. É um título dado a um padre pelo exemplo de pastor que foi ao longo de alguns anos. Atualmente, a nova ordem do Papa Francisco é que alguns padres que recebam, caso forem receber o título de Monsenhor, após os 65 anos. Protonatário apostólico numerário, protonatário apostólico supernumerário, prelado de honra de sua santidade, capelão de sua santidade, que são nomenclaturas do monsenhorato. Também o título de cônego, que eram aqueles padres que se reuniam nas igrejas catedrais para rezar o ofício divino, ou seja, a liturgia das horas. E também um outro título dado, chamado de arquimandrita, apenas em título honorífico usado nas igrejas orientais. Existem dois tipos de padres, ou dois tipos de presbíteros, que são os religiosos e os diocesanos. Os religiosos que professam votos de pobreza, castidade e obediência, são chamados presbíteros religiosos, e também pertencem a alguma ordem ou congregação, e os padres diocesanos ou seculares que pertencem e estão incardinados a uma diocese. Bom, o último grau da ordem, na verdade o primeiro grau da ordem, mas o último a ser dito aqui agora, que é o sim chamado diaconato. Os diáconos são os auxiliares dos bispos e possuem o primeiro grau da ordem, do sacramento da ordem. São ordenados para o serviço de caridade, da proclamação da palavra e algumas tarefas específicas na liturgia. São ordenados para um auxílio maior ao bispo diocesano. Existem os assim chamados diáconos temporários, que são aqueles, normalmente, o diaconato dado aos seminaristas, que estão visando o sacerdócio, ou seja, o segundo grau da ordem, o presbiterato. E também o diaconato permanente, que é dado a alguns homens, casados ou não, que só querem exercer este trabalho, este serviço diaconal, essa diaconia, esse serviço. Se já são casados, precisam da permissão da mulher e dos filhos. Se são solteiros, tem que recordar
que uma vez ordenado, uma vez recebido o sacramento da ordem do diaconato, não podem mais casar, né? Mas, caso necessite, podem ser solicitados pelo bispo diocesano a serem ordenados padres. Os diáconos permanentes celibatários, né? Um diácono casado pode tornar-se, um homem casado pode tornar-se diácono permanente, mas um diácono solteiro, permanente ou temporário não pode contrair matrimônio. É o que nós acabamos de relatar. As características da ministerialidade nata do diácono são, portanto, bem definidas, como se deduz na antiga praxe diaconal e das orientações conciliares do primeiro ao último concílio reconhecido pela Igreja. Então, o diácono é esse serviçal. Não é chamado de sacerdote, mas é ministro ordenado, porque faz parte do primeiro grau da ordem. Ao diácono cabe apenas exercer a sua diaconia, o seu serviço. Já ao presbítero e ao episcopo ou bispo, cabe exercer o mundo sacerdotal. Os sacramentos que o diácono pode exercer ou pode administrar é o do batismo e o do sacramento, pode assistir no sacramento do matrimônio, dar bênçãos do Santíssimo e também bênção nas casas, também o rito das exéquias e algumas outras bênçãos assim permitidas. Mas não podem nem celebrar a Eucaristia, nem confessar, nem ungir os enfermos. E junto a esta hierarquia, nós vamos ver os leigos também, que têm tido um papel fundamental na própria hierarquia da Igreja, exercem, sim, com solicitude também o seu papel. Vamos ver no Concílio Vaticano II que o papel do leigo é fundamental para a evangelização, para a missionariedade e para levar a palavra de Deus a todos aqueles que não a conhecem. Também, junto a essa hierarquia, nós temos os consagrados, que compõem também a Igreja, que fazem parte da Igreja na sua vida de renúncia, cumprindo bem seus votos de pobreza, obediência e castidade, e que, por sinal, entregam sua vida toda para a Igreja em sacrifício e nas suas orações. E assim nós constituímos a hierarquia da Igreja. Aqui fica este programa, que relatou, mesmo que de forma bem breve, um pouco da hierarquia, para que consigamos entender o mínimo, pelo menos, do que cada função exercida exerce, cada função que, segundo o seu grau, lhe pede, e para nós também termos a consciência de que nós somos governados por pastores que são queridos pela Igreja para serem representantes de Cristo, representantes dos apóstolos. Por isso, a obediência a estes é de suma importância. Fica aqui o nosso abraço, obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.